Começa agora mais um episódio do podcast Tempo de Cidade. Eu sou Vicente Loureiro, arquiteto e urbanista, e convido você a vir comigo a essa expedição sobre a vida urbana. Hoje, com o episódio Lições dos Invisíveis. Quando deixa de existir a esperança de que Deus escreve certo por linhas tortas, o jeito é fazer torto, sob ou ao lado de linhas certas. Assim surgem as moradias plantadas nos desvãos de viadutos do metrô e as margens de segurança das vias férreas, juntando sob o mesmo teto precariedade, insalubridade, desconforto e muito risco, denunciando o descaso do antes com o do depois. Explico. O descaso do antes é o que faz subir as construções sob ou ao lado das linhas metroferroviárias, provocadas pela produção permanente dos sem-tetos da nossa economia, escancarando o déficit habitacional e visibilizando assim a exclusão. O outro, o do depois, é o que deixa claro que existem territórios de ninguém, onde ninguém sabe, ninguém viu e, pior, ninguém toma providências. Sua Excelência, o fato, parece gritar: daqui não saio, daqui ninguém me tira. A vida segue até que um incêndio, um outro acidente qualquer, solape vidas, pertences e esperanças. E, claro, provoca indignação e caça às bruxas num exercício de denuncismo para purgar culpas e responsabilidades. Diante da resiliência dos fatos, não muda nada. Não raro, as mesmas vítimas voltam a ocupar esses mesmos locais, o que os mantém inalcançáveis diante das frustradas tentativas governamentais de remissão dos pecados da política habitacional. Não precisava ser assim. O exemplo é a digestão de faixas de terra usadas para passar linhas de transmissão de energia, que, comparadas destinadas aos transportes metroferroviários, têm sido muito mais deficientes e seguras. Há registro de tentativas de ocupações sempre frustradas, sem deixar de serem encaradas como ativo de servidão pública sob regime de concessão, mas que na prática parecem ter o olho do dono a cuidar do pedaço, onde não se pode construir e pronto. Assim funciona desde sempre. Os casos da linha de metrô e trem são um pouco mais complicados. A experiência internacional nos mostra que não só é possível, como em alguns casos recomendável construir sobre e até ao lado dessas linhas. A arquitetura e a engenharia juntas têm, há pelo menos 80 anos, dado exemplos viáveis e vistosos do quanto é possível aproveitar espaços e oportunidades geradas por tais áreas das grandes metrópoles. Exemplos não faltam, desde os pioneiros e carrancudos edifícios que engolem as estações do metrô de Moscou, até aquelas mimetizadas da cena urbana de Tóquio. Quase não são vistas, mas todo mundo usa. Tecnologias aplicadas ao conforto e principalmente à segurança estão disponíveis. Soluções criativas de usar o leito metroferroviário, sobretudo junto às estações, para plantar edifícios de uso misto e variados, não faltam. Até mesmo as propostas de ocupação dos vãos dos viadutos existentes na famosa Genebra, na Suíça, e Nice, na Riviera Francesa. Nos falta ainda compreender que projetar e gerir servidões públicas exige, em alguns casos, superar o foco monotemático que costuma orientá-los, mas que, paradoxalmente, também os transformam às vezes em terra de ninguém. Debaixo de alguns viadutos, os sem-tetos tropicalizaram a seu modo as lições do mundo desenvolvido. Passou da hora de mudar o jeito de olhar essas oportunidades urbanísticas e demandas sociais. Lições não faltam, incluindo a dos invisíveis. O que você pensa sobre isso? É possível, na sua opinião, dar uso mais inclusivo a alguns desses ativos urbanísticos existentes na cidade? Se você gostou desse episódio, não deixe de seguir o nosso podcast Tempo de Cidade e aperte o sininho para receber notificações dos próximos episódios. Até lá e um bom dia. Esse podcast foi gravado nos estúdios da Inconcert Produções, edição e trilha sonora de Ana Elisa Sucha.